Boa noite, gente. Boa noite. Estamos iniciando a nossa segunda aula, desse ano. E, como de costume, nós vamos fazer uma pequena vibração, uma pequena oração, para nos sintonizarmos com o ambiente aqui da casa, já preparado próprio para que nós pudéssemos aqui adentrar. E que com certeza será refazedor das nossas energias. Que Deus, nosso Pai, abençoe a cada um de nós. Que Deus, a sua proteção e derrama sobre nós o seu amparo, o seu amor, a sua proteção. Que possamos nessa noite bem aproveitar esses momentos aqui vivenciados, para parar, para refletir, para comparar e para tomarmos, logicamente, novas e acertadas decisões, rompendo com o nosso eu antigo, ainda arcaico, ultrapassado, e fazendo renascer em nosso íntimo um eu mais preparado, mais justo, mais sábio, mais determinado na causa. Que o Senhor nos ampare e nos guie, que nossos mentores espirituais possam também compartilhar conosco nesses momentos e que sejam muito importantes para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Muito bem, gente, nós estamos já no capítulo 31, do livro Pão Nosso. E o tema de hoje que nós vamos começar é com caridade. Uma definição de caridade seria uma face do amor, uma extensão do amor. Muitos dizem que a caridade é o amor, o próprio amor em movimento. Mas o amor é ainda maior que isso. A gente ainda é muito pequenino para compreender todas as faces desse sentimento. Então, ponderamos que a caridade seja o quê? Uma face do amor, assim como a bondade, assim como a fraternidade, assim como a amizade, por aí vai. A caridade tem uma amiga, uma irmã gêmea, chamada empatia. Geralmente, quando nós praticamos a caridade, é porque nós nos solidarizamos com o próximo. E para se ter essa solidariedade, é necessário que a gente enxergue o próximo. Então veja, por uma análise, que nós estamos um pouquinho já nos distanciando daquele eu egoísta, egocêntrico, aquele eu que é o círculo de todas as atenções, e a gente vai se esquecendo, ou melhor, a gente vai se dilatando. Talvez o egoísmo faça com que a gente fique ali, retido, acrisolado no nosso próprio orgulho e não se expanda. E o amor, a caridade faz o quê? Faz o efeito contrário. Faz com que nós expandamos. Faz com que nós, aos poucos, venhamos a adentrar o universo de outras pessoas. Olha só, uma pessoa egoísta, uma pessoa egocêntrica, dificilmente terá alguém que lhe admire ou que lhe ame. Tem que ser uma pessoa muito próxima. E são pouquíssimas.
Mas aquele que é um propagador do bem, aquele que realmente ama, aquele que realmente ampara o próximo, que pratica a caridade, que é fraterno, que é amigo, ele adentra o coração dos outros e ali faz morada. Então, cada vez que nós temos uma pessoa desse quilate no nosso meio, com toda certeza nós nutrimos por esta pessoa uma afeição grandiosa. Então, a expansão do nosso ser faz com que nós adentremos o universo individual de outras pessoas. Ao contrário, quando estamos numa fase ainda primitiva, egoística, é eu, somente eu, exclusivamente eu, e se sobrar alguma coisinha, fica para os mais próximos. E olha lá, dependendo do cidadão. Bom, com caridade, esse é o nosso tema. Ainda não adentramos no trechinho do Evangelho, mas só pelo título já dá para sentir uma coisa: com caridade. Quando nós temos que tratar com alguém, temos que tratar com caridade. Quando temos que falar, falemos com caridade. Mas, na realidade, o que é a tal da caridade? Muitas pessoas pensam que é alguma coisa que se faz para que o outro, e o outro passa a ser um devedor nosso. Devedor de um bem que nós fazemos. Não. Nós temos que fazer uma séria correção. Tanto é que eu costumo empregar em cada ação solidária que a gente faz um novo verbo. Ao invés de falar doar, né? Ao invés de angariar algo para o próximo, socorrer, eu prefiro usar outro verbo, o verbo repartir. Por quê? Justamente usando aquilo que nós falamos agora há pouco, a tal da empatia. A empatia é aquela qualidade que você se coloca no lugar do outro. Então você vai ajudar a outra pessoa. Poxa, quem que nessa vida nunca precisou de alguém? Acho que todos nós já precisamos de alguém. É constrangedor às vezes, né? Precisar de alguém. Aquela ideia, puxa, eu estou incomodando, puxa vida, eu sou um fardo, puxa vida, eu poderia ser melhor. Então você se apequena quando você passa a ser, quando você está fragilizado dessa forma. Então, dependendo da caridade que o indivíduo recebe, muitas vezes constrange-o muito mais. Pode ser uma ajuda na parte material, na parte social, mas naquela parte íntima, machuca, e como machuca. Será que essas pessoas, por exemplo, um caso simples, essas que esmolam na rua, às vezes estão nas calçadas, passam o dia inteiro mendigando algumas moedas, será que não machuca o jeito que elas recebem, às vezes, alguma doação? Tipo assim, toma, não me perturbe, toma o que para mim não faz falta. É mais assim, fique longe do que realmente uma caridade. É caridade? Isso não é caridade. Isso não é caridade, de forma alguma. E nas ruas de Pouso Alegre, você sabe que andar por aqui é de 50 metros encontrar com alguém pedindo esmola, né? Pedindo as coisas. É impressionante. Mas existem pessoas que a gente sabe, só de olhar na cara,
para que é a finalidade, e existem pessoas que realmente necessitam. Por coincidência, esse sábado eu estava passando ali pelo centro da cidade e vi uma senhora, a segunda vez que eu passo por aí. Vi essa senhora sentada na calçada, já eram umas quase 4 horas da tarde. Pensa bem, deve ter ficado ali desde cedo, desde tarde. E passa todo mundo, ninguém olha. Eu falei, puxa vida, eu vou fazer a mesma coisa? Vou tirar o dinheiro da carteira, entregar e assim, seguir reto? Aí eu fiz justamente o mais simples. Primeiro olhei no olho dela, coisa que ninguém faz, geralmente não faz. Olhei e notei um sorriso estampado no semblante. A serenidade daquela pessoa. Serenidade. Segundo, lógico que eu retribuí um sorriso com outro sorriso e dei, lógico, uma pequena contribuição, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, já que eu volto nesse assunto, vou passar um fato que eu já narrei aqui recentemente, mas vou falar de novo, só para poder bem retratar. Uma passagem do Chico Xavier, que ele acordou meio atrasado para o trabalho, né? E levantou, correndo, comeu alguma coisa, tomou uma xícara de café e saiu. E na hora que saiu da casa dele, tinha uma senhora esperando. Na noite anterior, ela tinha recebido uma receita do Dr. Bezerra de Menezes, só que ela estava com dúvidas com relação ao que estava prescrito, para como tomar aquela medicação corretamente. E o Chico falou assim, nossa, meu irmão, me procure depois, estou atrasado para o trabalho. E foi saindo. Aí Emmanuel apareceu para o Chico e falou, o que aconteceu? Eu estou atrasado para o trabalho e preciso correr para chegar logo. Aí o Emmanuel falou assim, você já está atrasado, não está? Estou. Você já vai chegar atrasado, não vai? Vou. Então por que você não atende a nossa irmã? Você vai chegar atrasado mesmo? Faz sentido. E ele pegou e voltou. O que aconteceu, irmão? Como posso te ajudar? Aí pegou a receita, leu-a, interpretou e falou para a companheira, né? Como que deveria tomar aquela medicação. Pequeno tempo de atenção, e a mulher ficou, logicamente, radiante com a explicação que o Chico tinha dado. E o Chico pegou e seguiu o caminho dele. No que estava saindo, né? Caminhando por ele, Emmanuel apareceu novamente para ele e falou assim, olhe para trás e descreva o que você está vendo. Aí ele olhou para trás e viu aquela irmã, que dela despendia uma luz muito branca, muito suave, e essa luz o alcançava, chegava até ele. Era a gratidão que aquela irmã estava nutrindo pelo Chico, e essa vibração chegava até ele com uma radiação muito suave. Aí o Emmanuel falou para ele, pois bem, veja só se você não tivesse atendido a nossa irmã, e ela estivesse com raiva de você, o que chegaria até você? Seriam raios de cólera, de satisfação, de mágoa, né? Então, o que a gente faz para o outro, retorna para nós. Às vezes nós nem nos damos conta. Mas voltando ao que eu estava citando, na hora que eu olhei para essa irmã, parece que todas aquelas mágoas, aquele peso no corpo que eu estava sentindo,
o fardo, né, que a gente carrega da semana inteira, foi como se tivesse desaparecido instantaneamente. E eu me senti suave, leve, simplesmente pelo fato de eu ter sorrido por uma pessoa. Então, às vezes a gente não se dá conta que para sermos felizes, a gente não precisa ter, a gente precisa ser, a gente precisa se expor, a gente precisa colocar a nossa parte ativa do bem em prática. Nós somos esse potencial. O que nós... Você tem uma definição que a gente pode dar. Quem somos nós? Nós somos pura energia. Que nome que se dá a essa energia? Amor. Nós somos uma centelha do Pai, feito à sua imagem, né? E semelhança. Se Deus é amor, o que acha que nós somos? Só que nesta vida, nas existências, nós não ganhamos nada de bandejada. É tudo fruto do quê? Do amadurecimento, das experiências, do conhecer na prática. Por isso é importante a interação, por isso a importância do ser. Não só ter o conhecimento, saber de cor as leituras, não, você repartir. Caridade é isso, é expandir-se para o próximo. É a face mais bela do amor. É aquela que nos traz aquilo que buscamos na Terra, ou no mundo espiritual, a felicidade. E a felicidade nossa se dá quando nós expandimos para o próximo. Eu falo que nós somos carregadores do baú do tesouro, cheio dentro do baú de peças de ouro, e nós somos cegos que não conseguimos ver o brilho daquele ouro. O baú é esse planeta, e as peças de ouro é cada um dos seres que habitam esse planeta. Nós ainda não conseguimos ver o brilho em cada um, a importância de cada um. Mas, quando nós expandimos as nossas potências de amor, fraternidade e caridade, a gente enxerga tudo mais claro. Basta a gente sair do nosso mundo, desse universo que a gente se trancafia, e viver em conjunto, de verdade, ouvindo, participando, aprendendo, ensinando, interagindo. E é nessa interação que nós nos engrandecemos e também nós contribuímos para o engrandecimento do próximo. Então, sem caridade, é sinal que as faces do nosso amor ainda não estão suficientemente desenvolvidas. Bom, vamos ver um trechinho do Evangelho, então, que fala sobre esse assunto. Está em Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Paulo diz então: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Todas. Quando eu falo todas, abrange tudo. Todas as vossas coisas. Coisas poderia supor as ações, né? Não objetos. Todas as vossas ações sejam feitas com caridade. Por que ele recomendou isso à toa? Ah, não, é porque o cristão tem que ser bom. É só por causa disso. Não. É uma definição muito simples. É muito mais do que isso. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esse assunto. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes
aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Ah, tem muita gente que faz isso? Oh, você tem, né? Bom, caridade é caridade, ajuda é ajuda. De uma forma ou de outra, chegando o auxílio ao trem, a ação está ali realizada, ótimo. O problema é o seguinte, eu que sou o mobilizador da ação, não recebo nada em contrapartida. Aliás, pelo contrário, a gente recebe aquilo que a gente busca nesse universo. Por exemplo, eu faço a caridade, assim, igual está descrito aqui no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo. Que nas calamidades você se mobiliza para auxiliar o próximo, buscando notoriedade. Então a imprensa vai lá, cobre, ou então os amigos vão lá e dizem, tal pessoa, como que ela é boa, e te põe lá em cima, infla seu ego, e você se acha a pessoa mais maravilhosa do mundo. Beleza. O que você buscou? Isso. Você recebeu? Sim. Então, se você recebeu aquilo que você buscava, o que mais que você anseia? Você não pode anseiar mais nada. Esse é o problema de buscar na Terra as coisas que ela pode oferecer. Então, quem busca fortuna, dinheiro, poder, vai conseguir. Com muito esforço, dedicação, consegue. Com um pouquinho de esperteza, consegue mais ainda. Com algumas artimanhas, mais ainda. E para o mundo, é uma pessoa bem sucedida. Só que nós somos seres que têm prazo de validade. Uma hora expira o prazo de validade e a gente retorna para o lado de lá. Quando chega do lado de lá, o que a gente vai reclamar? Eu quero o céu merecido. Ou o plano espiritual evoluído, como queiram. Aí tem o famoso São Pedro lá na porta, né? O que você fez? Fiz isso. Buscando as coisas da terra. Então você já recebeu, lá na terra mesmo. O que você quer aqui no céu? Você não fez nada para entrar aqui, para merecer. Tudo que você fez visava os bens terrenos, perecíveis, como se diz, a idolatria, o egocentrismo, a fortuna, o poder, tudo teve lá embaixo, teve lá na terra. Então o que você aspira no céu? Ou no plano espiritual? As belezas eternas. O que você fez para merecer isso? Nada. Então como vai adentrar? Tá certo, isso aí é só uma historinha, mas o fato é que para você entrar no reino dos céus, você tem que estar com a túnica nupcial. Lembra dessa passagem? O que é a túnica nupcial? É uma veste branca. Isso aqui é só uma conotação. O que tem que estar branco? O que tem que estar alvo? O que tem que estar puro? O Espírito. Sem as máculas. O que vai fazer com que nós adentremos esferas superiores é justamente o expurgo das nossas máculas e o desenvolvimento, logicamente, das nossas potências, das nossas características primordiais. Então, se a gente luta apenas, exclusivamente para as coisas terrenas, a gente recebe as aqui. É o que nós aspiramos, é o que nós recebemos. Não tem essa história que o universo conspira ao nosso favor? Sim. Você pede e recebe. Está aí. Você pediu alguma coisa do plano espiritual? Você queria o quê? O que todo mundo quer? Eu quero viver a vida aqui na Terra
Mas quando isso aqui terminar, eu quero bem lá em cima também. Desconhecendo que não é assim que funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Eu uso um termo comparativo que eu acho excelente para bem elucidar isso. Peso. Peso. Quanto mais o indivíduo for primitivo, violento, egoísta, tudo que é ruim, orgulhoso, isso faz com que o seu peso perispiritual se adense, né? O seu corpo perispiritual se adense, fique mais pesado. E tudo que a gente faz de grandioso, o desenvolvimento das nossas potências, do amor, da fraternidade, caridade, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral, tudo isso nos eteriza, nos torna mais leves. Então, a questão de para onde que nós vamos depois que terminar o nosso estágio aqui? Para onde o nosso peso nos levar? Então, a Terra, nosso planeta, aqui, a gente pode comparar ele como se fosse uma cebola. A cebola é feita de camadas, né? Tem as camadas externas, vai adentrando até chegar no núcleo, certo? Vamos dizer que a Terra seja a cebola e que essas camadas sejam as dimensões de vida. Então, conforme o peso do indivíduo, ele vai se adaptar, ele vai se acoplar à camada que corresponde ao seu peso. Por isso que se diz, quanto mais mal o indivíduo faz, mais para baixo ele vai, porque mais denso fica seu perispírito. Isso é lei, né? Isso é lei. É lei natural, né? Isso é lei natural. Então, para onde nós vamos, não depende de se Deus vai nos eleger, se Jesus vai nos socorrer, se algum anjo protetor vai pegar e levar a gente para cima ou para baixo. Isso não vai acontecer. É merecimento. Então, você vai para a dimensão que for, né, da faixa sua vibratória. Então, a maioria das pessoas, a grande maioria, depois que morre, sabe onde que fica? Aqui. Tudo aqui. Porque vive uma vida material, põe todas as fichas nesse mundo, e quando desce-se do veículo físico, o seu peso está justamente sintonizado com a faixa vibratória material. Tem os mais ruinzinhos, que já vão para as regiões inferiores. Tem os melhorzinhos, mas são menos. Vai para um degrau acima. Agora, uma quantidade assim, infinitamente pequena são que alçam esferas superiores. Então, a gente não deve fazer nada esperando recompensa. É por isso que eu bato sempre nessa tecla. Esqueçam a tal da barganha. Não barganhe. Não adianta, é bobagem. Né? Eu faço isso se acontecer isso. Né? Se tal pessoa curar, eu faço isso. Se eu ganhar na loteria, eu faço aquilo. Você barganha. Você está enganando a quem? A gente não é tão criança, tão infantil agora para pensar que o universo funciona dessa maneira. Não dá mais para pensar dessa forma. Nós já estamos crescidinhos. Então, o que vem depois da nossa existência física depende exclusivamente da nossa evolução. A gente fala tanto de evolução aqui na Casa Espírita, né? O que é evolução?
é mudança de comportamento. Você larga aqueles comportamentos antigos, primitivos, viciosos e troca-os por ações, por pensamentos mais elevados, mais construtivos. E isso se dá de uma hora para outra? Não dá. E outra coisa que eu sempre alerto é, numa hora para outra você não faz isso. Faz isso. É com a constância. Você só adquire uma virtude quando você não tem que pensar na virtude para você fazê-la. Quando você não pensa na virtude para executá-la, é sinal que você realmente já adquiriu. Mas você pensa assim, eu tenho que fazer a caridade. Pronto, você não é uma pessoa caridosa. É uma pessoa que está em vias, está se disciplinando para isso, mas que não tem essa virtude. Não tem. Né? Todas as virtudes nossas, a gente só as tem plenamente quando não precisamos pensar. É assim, instantâneo. Você passa a ser aquilo. Né? Se você é bom o tempo todo. Se você é caridoso, o tempo todo. Se você é uma pessoa empática, o tempo todo. Se você é seletivo, é sinal que você está em paz. A gente costuma falar, eu sou bonzinho, né? Eu sou uma pessoa tão boa, mas não pisa no meu carro. Então não é boa. Para ser boa, tem que ser todo instante, todo momento, toda situação. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressão do amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Olha só, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Acabamos de falar. Estender a mão e destruir o conforto é iniciar a execução da virtude de excesso. Então, aquilo que a gente faz de vez em quando de ajudar alguém é apenas um pequeno ensaio daquilo que um dia nós nos tornaremos verdadeiros veículos de atendimento ao próximo. Interessante. Quantas pessoas Chico Xavier ajudava por dia? Você tem ideia? Tem base? Tem base? Vamos chutar um número aqui. Faz de conta. Eu sei que não é isso, tá? Vamos chutar. Faz de conta que 10. Eu sei que é muito mais. Faz de conta que 10. Tá. Quando que a gente ajudou 10 pessoas no dia? E quando a gente fala Chico, ajudar 10 pessoas, só isso, bicharia, né? Que pouquinho. Mas vocês já notaram que ele ajudou essas pessoas porque o alto colocou essas pessoas na vida dele? Ou seja, ele tinha a predisposição a ajudar, ele tinha capacidade de ajudar, ele tinha tudo para ajudar, inclusive queria ajudar. Ele se tornou um verdadeiro trabalhador. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Por que para nós não aparece? É um ou dois que batem na nossa porta, você já fica de mau humor, né? A gente queria ser diferente, não é verdade? Dá vergonha, não dá? Dá um pouquinho de vergonha. Mas no dia a dia não dá, não. Por quê? Porque nós somos mais mauzinhos do que bonzinhos. E a gente pensa que é bonzinho. Essas virtudes são latentes em mim, em cada um de vocês, nos nossos obsessores, nos nossos irmãos primitivos. Em todos eles tem esse germe. Em todos eles, esse germe vai expandir. Mas expande mais rápido
se o ambiente for propício. Se nós quisermos, se nós pensarmos nisso, se nós prepararmos para isso, as coisas melhoram. É tipo assim, se você lê um livro, a possibilidade de você aprender é muito maior do que você deixando o livro fechado, não é verdade? Mesma coisa para as coisas da vida. Quando você deixa de viver e você se acrisola no seu eu, você está deixando de expandir, está perdendo a oportunidade de melhorar-se. Puxa vida. Tudo nesse universo, quando a gente para raciocinar, só depende da gente. E a gente acha que não, né? Não, eu tento, as coisas não acontecem. Não. Tudo contribui para o nosso favor. Tudo, absolutamente tudo. Tanto é que quando nós vamos reencarnar, para aqueles que já têm um certo grau de compreensão, há possibilidade de participar do planejamento reencarnatório. Eu quero ter olho azul, né? Não, eu quero nascer quando ficar velho, adulto, quero ter 1,80 m, quero ter 1,62 m, não, quero 1,80 m. A cor da pele vai ser assim, a musculatura assim, parte óssea assim. A gente tem condições, não todos, de participar. Quem que está construindo? Somos nós. Quando chega aqui a gente reclama, né? Legal. E as situações, por que você quer nascer? Quem são as pessoas? Seu núcleo? Tal. Aí ela conversa com eles. Fecha um acordo, né? Estou falando metaforicamente, tá? Acertou? Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser os irmãos? Beleza. Volta a reencarnar. Você participou, você criou tudo isso. Ou você esteve presente na criação desse roteiro que ia ser traçado para o seu desenvolvimento. Olha só, nós existimos antes de nascer, então já roteirizamos como vai ser o nosso ano letivo aqui na Terra. Aí chega aqui, isso aqui está muito ruim, só reclama, ou se perde. Quem é o culpado? Eu não lembro de nada. Eu não tenho culpa. A gente usa essa desculpa, né? Eu não lembro de nada, como é que eu vou saber? Pois é, a prova é assim. Você imagina se a gente vai para a escola fazer prova e leva cola. Aí todo mundo tira 10. Não é? Na escola a gente não leva cola, por que na vida de verdade a gente vai trazer cola? Alguns trazem uma colinha, mas muito raramente, né? Alguns se lembram do passado. O fato é que tudo depende só de nós. Mas nessa vida não. Tudo bem, se nessa vida você não conseguir alcançar o seu objetivo, esquenta a cabeça, você vai ter outra, e depois outra, e depois outra. Uma delas você acerta, do jeito que você quer. O pior é quando o do jeito que você quer é justamente essa que você reclama tanto. Isso é um problema, porque quando a gente se mostra insatisfeito com aquilo que nós pedimos, solicitamos, a vida tira as rédeas das nossas mãos e faz o melhor para nós. Ela mesma. E aí que nós não vamos gostar. Aí que não vamos gostar mesmo. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução dessa virtude excelsa, né? Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se no preceito divino, porque há caridade de falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão alinhados às mãos fraternas nos serviços do bem supremo. O que quer dizer isso? Que estaremos
completamente ligados a esse propósito. Hoje, talvez a gente esteja preso ainda a vontades que o nosso corpo condiciona, né? aos chamados, as coisas da matéria, né? Ainda são muito subordinados à imposição da matéria. Porém, à medida que nós vamos alçando o voo, a matéria vai perdendo um pouco essa importância tamanha que nós damos para ela. O que tem de bom e atrativo na matéria? De mais atrativo, a questão sexual. Isso que acontece com todos os seres. É onde todos mais se prendem, a questão sexual. Segundo, acabei de pensar e acabei de esquecer. Deixa eu falar o assunto. Coisa da idade. Espera aí que eu já lembro. Tela azul. Acontece. Vou voltar aqui que eu vou reler. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados às mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, com cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Muito bem. Os atrativos. Quais são os atrativos maiores que essa vida pode proporcionar? Tá, nós falamos da questão sexual, mas a questão do ego superinflado através de uma beleza maior, mas também poder de mandar, né? De ter subordinados. Então, além da questão sexual, a questão do poder, da beleza, do estar por cima dos outros. Uma das coisas que faz com que as pessoas tenham notoriedade é dinheiro, né? Então, fortuna. Então, são coisas materiais, totalmente virtuais. Vamos ver se é virtual mesmo? Dinheiro é virtual? Quem que dá valor ao dinheiro? Nós. Na realidade é um papel ou alguma coisa que não serve para nada. O valor, quem dá é a sociedade. Beleza. Perecível. Passa. Você está com uns 20 e poucos anos, 30 e poucos anos já começa a dar uma murchadinha aqui, né? E aí vai só decaindo. Perecível. O que mais? Fortuna. Não é de ninguém, passa de mão em mão. Bens materiais, terras, posses, poder, passa de mão em mão. Hoje está na tua mão, amanhã já não está. Perecível. A gente dá valor nas coisas que vão desaparecer, mas o nosso espírito não somos mortais. É isso que nós temos que frisar. É isso que nós temos que desenvolver. Essa potência que tem que ser realmente compreendida. Agora, quando nós pomos as nossas fichas no que é perecível, o que vai acontecer? Toda ilusão gera uma desilusão. Então, as pessoas desiludidas do hoje foram aquelas que se iludiram ontem. E nós que nos iludimos hoje seremos os desiludidos do amanhã. Tem muito disso. Mas vamos entrar nessa questão. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe um concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade,
gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Tudo passa. Né? Dificuldades passam, a vida passa, as cidades se transformam, os empregos modificam, tudo vai se modificando. Tudo vai se aperfeiçoando. E o velho vai desaparecendo. Que o velho em nós seja o orgulho. Que o velho em nós seja a vaidade. Que o velho em nós seja a prepotência. Que ela vá aos poucos desaparecendo. Mas o que tem que realmente viver na gente são todas as faces do amor. E delas a principal chama-se caridade. Caridade quer dizer ação, amor em ação. Amor em ação. E como tudo na vida é ação, é você fazer, a caridade é a mais nobre das virtudes. Vamos em frente? Pensa-se muito nos centros espíritas como aquele lugar, tipo pronto-socorro, né? As pessoas não têm para onde ir, não tem mais solução aos seus problemas, batem no centro espírita. E outras casas religiosas também. Mas assim, em busca daquilo que não encontraram no mundo. É estranho, né? Que na dor as pessoas procurem o que? A Deus. Não Deus no sentido da devoção. Eu nunca gostei desse negócio de devoção. De você ficar, entre aspas, né, puxando o saco do alto para obter alguma coisa. Mas é num momento de dor, de perdas, de dificuldade, que as pessoas param e realmente refletem. A vida tem que ser diferente do que está se passando. Por exemplo, saúde física se perde, fôlego vital, né? Nos abandonam. Pessoas nos abandonam. Pessoas falecem, nos deixam. Aquelas famílias bem constituídas desaparecem. Aos poucos elas vão se codificando. E nesses ir e vir da vida, na hora do desapontamento, da dor, da solidão, procura-se o quê? O consolo. Procura-se a casa religiosa para que ela dê a solução. O objetivo maior da casa é justamente esclarecer, fazer com que as pessoas compreendam. Nunca o centro espírita vai tirar o problema de ninguém. Nunca tirou, nunca vai tirar. Não tira, isso não acontece. Ajuda é uma coisa, auxilia é outra coisa, mas o que modifica mesmo é a pessoa. É a pessoa que tem que resolver. Só que muitos não têm a capacidade de resolver. E às vezes aquela prova ela é postergada. Então, quando a espiritualidade maior, né, aqueles que nos regem, veem que as nossas forças são insuficientes para superar aquele obstáculo, é-nos retirado temporariamente esse obstáculo para que a gente se fortaleça e lá na frente a gente possa
superá-los. Então, às vezes, nessas idas e vindas, acontece isso. A pessoa vem no centro, vai numa casa religiosa qualquer, em busca de auxílio, está numa situação difícil, deplorável mesmo, né? Está esmagado, nos seus sentimentos, e vê que não vai conseguir superar aquela dor, aquela provação. Então, vem a misericórdia divina e retira aquela provação temporariamente. E as pessoas pensam: nossa, eu fui conversar com o médium tal e o médium tal fez isso para mim. Fez. Não fez. Ah, eu fui na religião tal e o pastor, o padre, não sei o que, a mãe de santo, né, fez uma coisa e tirou o problema da minha vida. Não tirou. Tirou não. Sabe por quê? Se você tem merecimento, logicamente o problema, naturalmente, ele vai desaparecer. Se você não tem merecimento e tem que passar por aquilo, você vai passar. É da lei. Não existem privilégios. Então, por isso que eu falo, esse negócio da barganha, da oração feita com objetivos a serem alcançados, para mim não tem muito valor, não. Porque é como se você estivesse mascarando o problema, encontrando uma solução muito simples para um problema deveras complicado. E isso não acontece. A misericórdia se dá quando nossas forças são insuficientes e precisamos nos reerguer para enfrentar a barreira que temos que enfrentar, ou então quando já superamos o problema e ele não é mais justo que vivamos aquele problema. Aí ele é retirado. Por que eu estou falando isso? Não sei. Só para fazer uma pequena introdução do outro capítulo. Uma pontezinha, mas não deu certo não. Falar de cadáveres, né? Tentei fazer uma ponte, mas não deu não. Qual que era o anterior mesmo que nós falamos? Com caridade. Com caridade. Com caridade pega cadáveres. Tá. Vamos levar ao pé da letra, né? Cadáver é uma coisa que é uma roupagem que se usou e agora nós descartamos. É isso. Em vez de pensar naquela coisa, né, tétrica, vamos. Você sabe que a nossa mente é plasma, né? Às vezes o pensamento da gente tem que ser bem disciplinado, porque às vezes nós perdemos o nosso dia porque pensamos mal. Se a gente aprendesse a pensar, não tem aquele dia que você acorda radiante, o dia vai aquela beleza o dia inteiro, né? Mas tem dia que... O que acontece esse negócio? Bom, posso ter N explicações, mas vamos supor, se você tem uma noite bem vivenciada, uma noite de sono bem vivida, logicamente o seu acordar vai ser suave. Vai ser uma continuação. Se você acorda bem e já nutre bons pensamentos otimistas, a probabilidade do seu dia ser radiante vai ser muito maior do que você acordar e já pensando em problemas. Arrastando juntos. Vamos ver o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Tá. Metafórico, né? Metafórico. Cadáver quer dizer o quê? O corpo em putrefação. O que é ruim, o que é deletério. Vamos usar essa expressão. O que é ruim. Não sei.
aí se juntarão as águias. Quem são as águias? No caso aqui seriam os abutres, né? Os que se alimentam dos cadáveres. Tá, aí está falando do reino animal. Você faz uma ligação muito baixa sobre isso. Mas nós somos seres humanos, vamos linkar isso aí uma coisa no nosso cotidiano. Por exemplo, se meu pensamento é de avareza, eu vou atrair avarentos. Se meu pensamento é de covardia, eu vou atrair aqueles. Justamente. Onde estiver o cadáver, tem as águias, os abutres. Aonde estiver o mal, estarão as pessoas equivalentes. Então, se na minha casa, no meu ambiente doméstico, eu crio ali um ambiente hostil, o que vai acontecer? As pessoas que ali estarão sendo alimentadas por essa vibração hostil. Mas, tá, e se o outro que está na nossa casa vibra totalmente ao contrário? Tá, eu vibro sentimentos, pensamentos de hostilidade. A outra pessoa de amor e de fraternidade. O que acontece nesse ambiente? Dizem que os opostos se atraem, né? É verdade? Conhece algum lar mais ou menos assim, onde uma pessoa é muito boa, muito tranquila, muito pacata, muito serena, e outra muito agitada, muito hostil? A maioria dos lares, nenhum é 100%. E é legal a vida lá nesses lares? Alguém Tem que ceder. e quem que cede? O bom. O bom. Pois é. Aí no momento desse universo que vai ramificar tanto, para a gente explicar isso aí que não vale a pena. Mas falando daquilo que nós criamos esse universo onde vão habitar pessoas serenas. Então, é a tal da sintonia, nós acabamos de falar da sintonia vibratória. A gente cria esse ambiente e a gente atrai pessoas que vibram nessa faixa. E quando nós atraímos para a nossa vida pessoas que estão em faixas superiores, nós nos tornamos devedores do alto, que coloca-nos pessoas que estão no grau de desenvolvimento superior para que nós aprendamos com elas. Nos tornamos devedores. Isso acontece? Acontece. Mas o que essa pessoa fez para merecer essa aqui tão ruinzinha? Se não for algo de outras eras, uma ligação pretérita, pode ser simplesmente um pedido dela. Eu quero ajudar tal pessoa. Por afeição, por amor. Pode ser por mil motivos. Então, há a possibilidade de logicamente, ajudar o outro. Mas, nós somos responsáveis por tudo nessa vida. Tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que fazemos. Então, nós vamos criando a nossa psicosfera. E as nossas energias atraem. Se a gente é portador de boas ações, de ações honestas, vamos atrair, logicamente, pessoas desse quilate. Mas se somos desonestos, imagina quem vai ser atraído para o nosso mundo.
Então, essa questão da atração seria seria um tema interessantíssimo que a gente pegasse uma aula inteira para falar sobre atração. Porque é muito interessante quando você vem a esse planeta Terra para se encontrar com determinada pessoa nesse universo de bilhões de pessoas e você consegue achá-la. É muito interessante como que as coisas funcionam. As mentes mais simplórias vão pensar assim: eu tenho um anjo protetor, meu anjo protetor sabe, eu tenho que contar com tal pessoa. Então ele pega pela mão e vai guiando assim a esmo até esbarrar com tal pessoa. Não é assim. Não é assim. O Valdemir tem um livro da Sueli Paula Schubert, Mentes Conectadas e a Lei da Atração. Fala tudo isso. Tudo conectado. Por isso que a atração é fácil. Eu vi no WhatsApp, eu acho que é verídico, que numa cidade aqui próxima, um jovem de 19 anos morreu de uma descarga elétrica no raio, mas ele estava no quarto da casa dele, com o celular, fone de ouvido, e a descarga elétrica veio e ele morreu. Dentro de casa, no quarto da cama dele, que é o ambiente mais seguro. A única coisa é que estava no celular. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Com a gente que usa celular a todo instante, com chuva, com sol, para chuveiro. Vê o que é a lei de atração. Então, tem coisas que a gente não consegue ainda compreender, mas que existe uma lei inexorável. Existe. O indivíduo sai de uma cidade lá do interior, vai para o Rio de Janeiro passear, para visitar um parente. Pega um carro, pega um ônibus e, passando por determinada rodovia, vê uma bala perdida e atravessa o seu cérebro e ele morre. Nunca esteve na cidade, estava no veículo em movimento e aquela bala pegou ele. Não é bala perdida, bala achou? Ele precisava. É justo? É justíssimo. Pois é, a lei de atração a gente não consegue compreender. Não consegue compreender. Quer ver uma coisa que eu achei interessante? Acho interessante? Profecias. Todo mundo já ouviu falar de Nostradamus, né? Nostradamus fez profecias quantos séculos atrás? E elas se concretizam até hoje. Poxa, já pararam para pensar como é que é esse mecanismo? As cartas já estão marcadas? Não. Se as cartas estivessem marcadas, o que a gente estaria fazendo aqui? Seria fantoche. Não teria livre-arbítrio. Então, como que funciona? Existem coisas que, vai levar muitos séculos, talvez milênios, para que a gente consiga compreender essas leis. São leis. Se são leis, elas são lógicas. Elas têm explicação. Aliás, tudo nesse universo tem explicação. A diferença é se a gente conhece ou se a gente desconhece. Mas tudo tem explicação. Então, em uma das leis básicas nossa, que nos rege, é justamente essa, de sintonia. É o que está falando esse pequeno trechinho do Evangelho. Pois onde estiver a verdade, onde estiver você, ali se ajuntarão aqueles que forem, logicamente,
se acoplam, se unem àquele jeito de ser, de pensar, de servir, de agir. Interessante, são coisas interessantíssimas. Olha só, lá para 1930 e alguma coisa, a Alemanha, ela era um país onde é um país civilizado, onde os seus habitantes eram pessoas gentis, normais. E nada os diferenciava dos outros, assim, em agressividade, né, em periculosidade. Não. Se você pegar assim livros dessa época, ou relatos, ou documentários de como era a sociedade, não vê que não era diferente da nossa. Mas teve então um movimento ali, chamado nazismo, né, que uniu as pessoas num pensamento da raça superior. E esse pensamento foi tão assim acolhedor, tão forte, que ajuntou as pessoas que vibravam justamente naquela forma de pensar. Tinham virtudes já desenvolvidas, mas ainda as suas más tendências eram superiores. Prevaleceu. Então, quando alguém manipulou isso, exacerbou essa forma de pensar, de viver, que deu no que deu. Né? E isso pode acontecer com a gente? Ou influência. Influenciou uma nação com um pensamento que pegou eles captaram, eles pegaram a influência pelo estado que se encontraram essas pessoas. Porque eu posso tentar te influenciar, mas se você está num padrão vibratório diferente do meu, a minha tentativa vai ser frustrada. No caso do Cristo, ele tinha um poder tão grande da palavra, da influência, que ele pegou uma nação pensante, né, concordar com o pensamento dele e foi se cagando. Mas foi influência, né? Daí o que aconteceu? Essas pessoas que coadunaram, que participaram desse movimento, se endividaram. Eles se endividaram, e muito. E todo endividamento vai pedir um ressarcimento. E esse ressarcimento justamente é a outra face da moeda, né? Se você é um opressor, a possibilidade de você vir como oprimido é muito grande. E você vê na outra face, vem o sofrimento. Então você cria lá atrás uma ilusão que vai se iludir, vai transformar em uma dor. E nessa dor o aprendizado e a modificação. Veja que tudo contribui para a misericórdia, para o avanço da pessoa, do ser, e não retaliação, nunca punição, mas sim educação. Para que educação, logicamente, você gera dor, você recebe dor. Você tem que saber o que você fez. Não pode ser só teoria. Se você imprimiu em alguém a dor, é justo que você sinta para você saber o que você fez ao outro. Na teoria, é tipo assim, faz de conta que eu sou o rei medieval e o Geraldo, o meu general. Eu falo assim, passa fio de espada todo mundo aqui. Mata todo mundo. Eu não sujei minhas mãos. Quem fez foi ele.
Quem deu a ordem? Eu sei como é que foi a dor que cada um sentiu. Talvez a culpa dele seja levando tudo isso. Vocês acham que eu vou passar em coro? Eu não fiz, eu não vou. Eu só dei uma ordem, eu estava equivocado. O que você faz para o outro é responsabilidade só sua. Só sua. Você fez, responsabilidade sua. Você pensou mal de tal pessoa, responsabilidade sua. Porque quando você pensa, você gera uma energia, essa energia vai até a outra pessoa. Então você prejudicou-a de uma forma. E o contrário se dá quando você ora, quando você emana uma boa oração, ela também chega às pessoas. Tudo que vai, simples assim. Então, diga-me o que você pensa, te direi quem são as suas companhias. Né? É muito fácil você saber o que cada pessoa, qual que é o universo ali naquela pessoa, através das suas expressões. É simples. Simples de compreender. Pelo que ela fala, pelo que ela pensa, pelo que ela responde. Agora, voltando ao caso do nazismo, lá que estávamos falando, é o seguinte: ele foi o dominador, aquele que, pela palavra, né, hipnotizou aquela população. Tá, que deixou-se levar pelo ego inflado. A culpa é de cada um. Se um político nosso aqui, hoje, fala e você, não, está certo, é assim mesmo, e você assina embaixo, a culpa é sua. Não é do político, a culpa é sua. Porque você não estava preparado, você não sabe o que é verdade, o que não é, você não busca a informação, você acredita piamente no que os outros falam, e às vezes não tem coerência nenhuma. Aliás, convenhamos, em matéria de política, nós estamos bem fraquinhos, né? Muito fraquinho. Cadê aquelas pessoas do bem, aquelas pessoas que realmente vão exercer um ministério para a população, para ajudar a população? A maioria quer o quê? Interessante que eles vão ter o dinheiro. Eles querem desviar? Vão desviar. E isso aí no âmbito municipal, estadual e federal. Por quê? É do ser humano. É o que ele quer, é o que ele vai ter. Porque o dinheiro não acaba. Ele só muda de mão. Ele muda de mão. Ele vai circular. Muitos retêm, né? Eu quero pegar diante de todo mundo e guardar no banco. Bem, você está fazendo isso, você é responsável pela miséria que você está gerando. A culpa é só sua. Então, quando vem as pessoas com aquele karma gigantesco, o que eles fizeram? Prejudicaram a população inteira. O que ele fez? Pegou o dinheiro de todo mundo e guardou para si e não fez o dinheiro girar. Tá, mas a avareza, né? A cupidez, ela gerou isso? Não, você é responsável pela dor que você inflige em todos os seus semelhantes. Você é responsável. E se você não compreende isso, a vida inverte os papéis. Hoje eu sou aquele que está em cima, amanhã eu sou aquele que está na sarjeta. Aí na hora que o papel inverte, a gente começa a meter o pau, né? Naquele que está lá em cima. Mas a gente não faz nada para mudar. Por isso que o importante não é se revoltar, é você fazer. Porque talvez se você tivesse uma situação melhor, você fizesse até pior, né, do que os outros estão fazendo. Eu não conheci ainda? Não. Oxe. Meia hora falando só do tema. Vamos lá.
Apresentando a imagem do cadáver das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Apresentando a imagem do cadáver das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Então, não é de ações exteriores que nós vamos mudar a nossa essência. É assim, drenando. Como que se faz com o pântano? Drena-se, né? Então, com a gente é a mesma coisa. Temos que drenar, tirar o que é ruim e trocando um pedaço. Tem uma psicologia que eu gosto muito de pântano, que é daquele pântano bem lisbento, que nasce aquela flor, né? Flor de lótus. Ela é maravilhosa e ela nasce ali. É uma simbologia que é muito usada isso, por causa da sujeira que nasce uma flor daquela beleza. Não é? Eu estou tentando linkar, tentando te Eu ajudar. não estou falando isso, eu já vi palestrante falar disso, na simbologia mesmo, na sujeira daquele pântano que nasce uma flor de vida daquela. Nós temos essa capacidade de transformarmos nessa flor. Mas o pântano não é um ambiente para que a luz viva, né? Então, eu entendi a simbologia, eu entendi. É que às vezes num ambiente hostil nasce você pode ver, você está lá dentro da favela, nasce um ambiente não era propício, mas faleceu. Eu entendi. Num ambiente externo. É que nós estamos falando do ambiente interior. Interior. Então, no ambiente interior, nascer a luz só com a drenagem. É por isso que eu estou tendo a dificuldade, falando externamente assim. Claro, lógico, compreensível, né? Mas eu estava tentando linkar com o eu interior. Então não tem espaço dentro da gente no pântano. Para que a flor, para que a luz se dê, é necessário extirpar-se. Tudo isso. Mas, desse pântano, um dia se transformará nessa flor. Isso é lei. É lei. E olha só, vai acontecer comigo e com cada um de vocês. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Aliás, boa nova, quem trouxe foi Jesus, né? E a boa nova justamente vem nos orientar a isso. Todos nós nos transformaremos nesse ser de luz. Todos. Todos, quer dizer, ninguém vai ficar fora. Por quê? Porque a cedeira a gente não tem, né? A cedeira divina a gente tem. Está lá, guardadinha. Os corpos apodrecidos no campo atraem corpos que os devoram. Essa figura de alta simplificação simbológica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. O centro espírita está cheio de gente, né? Aqui é um lugar, né? Onde aparece. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam, desalentados, da ação de perseguidores, obsessores, verdugos invisíveis, visíveis e invisíveis. Mas por quê? Quem que atraiu isso? Não você. Essa é a questão. Por isso, falar-se sobre disciplina e moral é importantíssimo, porque você evita que as pessoas se colhem a esse tipo de criaturas. A sintonia. Se você vive naquela sintonia baixa, o que você vai atrair? Pessoas daquele naipe. Que são o quê?
verdugos, obsessores, perseguidores, déspotas, pessoas cruéis, avarentas, belicosas, etc. Tudo que é ruim. Aí vai reclamar do quê? Pô, faz alguma coisinha para melhorar. Muitos não querem. Sério mesmo. A gente fala em tom de brincadeira, mas muitos não querem. Quer que o centro espírita seja o quê? Aquele lugar que, entre aspas, desencapeta, né? Desobsedia, né? Que tira encosto. O que mais? A gente sempre espera que o outro faça por nós aquilo que a gente não faz. Eu quero que o outro me livre disso, mas eu não faço nada para ele. Exatamente. O problema sempre é o outro, né? Então, às vezes as pessoas querem se livrar do problema para voltar para o problema, para voltar para a causa do problema. Muitos estão lá com uma cirrosezinha, eu quero curar da cirrose, atrapalha tanto, para quê? Uma vez livre da cirrose, volta a beber. E por aí vai. Isso para todos os tipos de problemas, né? Mas o X da questão, por isso que a doutrina, por isso que eu gosto de Emmanuel, nós estamos estudando Emmanuel, né? Emmanuel não é aquele cidadão que passa a mão na cabeça de ninguém. Ele é direto. Ele é direto, objetivo. Gostou, bem, não gostou, mas é verdade. E a verdade tem que ser dita. Os espiritismos não passam na cabeça de ninguém, né? Ele mostra, o espiritismo mostra as diretrizes, o que você deve fazer, o que não deve. E pronto. Livre-arbítrio, cada um. Isso é verdade. Uma das características do espiritismo é o seguinte: não passa a mão na cabeça de ninguém, mas ajuda todo mundo. Mostrando o que é. Porque senão é falta de caridade. Mas tem muitas pessoas que falam assim: isso é karma dos outros. É karma, deixa. Você está se isentando, né, do problema, né, da solução do problema. Você não quer ajudar, fala, não, ele está passando por isso que é karma. Muita gente fala isso. Pô, cadê a caridade? Cadê a empatia? Vai lá, ajuda, só ergue. É a mesma coisa você tentar ajudar uma pessoa que está morrendo de fome, 3 dias sem comer. Vai lá e prega o evangelho para a pessoa. Não vai ouvir nada. Vai lá, cuida, veste, limpa, alimenta. Aí, se o indivíduo estiver propício ao ouvir, fale, mas respeita a opinião. O teu trabalho é ir lá ajudar. E se tiver permissão, aí você expõe. Se a pessoa não quiser, livre-arbítrio. Cada um cria o seu destino. Mas ele vai voltar a sofrer. Não é problema seu. Você não pode tirar um problema do outro, que está intrínseco, é ele que tem que tirar. Uma das coisas que a Idade Média fez para a gente, que foi assim, eu sei que foi necessário, um mal necessário, mas que nos atrasou muito, foi o quê? A privação da liberdade. Na Idade Média tinha-se pouquíssima liberdade. Então você não podia se expressar. Se você não pode se expressar, você vive naquela rigidez. Se eu falar isso contra a igreja, eu vou para a fogueira. Eu vou para as prisões. Então, o cidadão tinha o seu defeito, tinha a sua forma errônea de pensar, mas não se expressava. Então passava pela sociedade como se fosse um indivíduo normal, um indivíduo do bem, mas não era. Passa-se a Idade Média, os séculos correm, chega ao século XXI e eles renascem com essa liberdade toda aqui. Olha que beleza. Olha aí, ó. Olha aí, que beleza. Cadê os Mozart, né, da vida? Cadê os Beethoven?
Não, nós temos aí um franquinho básico para gente. Vamos chegar. Vamos chegar. O que nós fizemos, Senhor? Sidérios voltou, né? Voltou? Sidérios, é. Ah, é verdade. Verdade. Onde eu parei, gente? Tem vários os obediências da palavra. Conviria, né? Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativo desejáveis que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se alinham em outras regiões, quando se alinham ao campo em que permaneciam. Olha, essa frase é muito interessante. Ó. Os corvos se alinham em outras regiões, quando se alinham ao campo em que permaneciam. Ou seja, se o teu campo íntimo é o bem, o amor, uma vibração superior, as inferiores não estarão ali. Já quando é o contrário, é o cadáver. Pois é. Aí os adultos vêm atrás. Não tem mais o cadáver, você está se modificando. Não convém, se afasta. Você pensa mal, atrai quem pensa mal. Você faz o mal, atrai quem faz o mal. E o contrário também se dá. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira no sepulcro. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que se respira no sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Viu só? Você mudou o seu pensamento e tudo é afastado. É a tal da mudança da sintonia vibratória. Então, quando a gente fala o universo atende às nossas súplicas, aos nossos pensamentos, por quê? Quando você quer sair daquele nível e alçar outros, é a tua vontade que impulsiona. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, eu acho que interessantíssima. Você já ouviu falar? Uma questão... 909. 909, já ouviu falar? Já. Aquela palavrinha mágica. Vontade. Tem aqui, né? Deixa eu ver se tem aqui o que eu te falei. Acho que esse ano a gente não leu ainda, né? Deixa eu ver se eu acho. É o Livro dos Espíritos, né? É. 909. 909, está aqui. Eu acho que vocês nunca ouviram essa questão, ou passaram por ela sem compreendê-la, sem grande menção. Vamos lá, vou ler a pergunta e depois a resposta. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Olha só, vamos entender bem a pergunta. O homem, nós, pode sempre, não é de vez em quando não, poder sempre, quer dizer, em todas as vezes, vencer, quer dizer, nunca perder, poderia sempre, todas as vezes vencer as suas más tendências, quer dizer, todos nós temos nossas más tendências. A gente pode vencer as nossas más tendências todas as vezes pelos nossos próprios esforços? Essa é a pergunta, não dei a resposta ainda. Então, olha o que está falando. A gente pode sempre, todas as vezes, vencer as nossas más inclinações com o nosso próprio esforço. Vamos ver o que eles falam aqui. Resposta: sim. E o complemento da resposta: e às vezes, com pouco esforço. Então, não quer dizer que você tem que fazer um esforço inaudito para você vencer suas más tendências. Pouquíssimo esforço. O que lhe falta é vontade. E ainda fala assim, como são poucos os que se esforçam.
Em algumas versões do Livro dos Espíritos, ele fala assim: sim, e às vezes com esforço quase insignificante, muito pequeno, pequeniníssimo, o que falta é só a vontade. Então, qualquer um de nós pode sair do quadro em que se encontra, obsessivo, depressivo, qualquer quadro, desde que queiramos. Ah, mas é muito difícil. Falta só a vontade. É uma coisa que na teoria a gente falar, cada um vai dimensionar de uma forma, mas na vivência cada um vai saber os meandros dessas ações, né? Existem pessoas que estão em dificuldades extremas, passando por privações das mais difíceis, problemas físicos, problemas emocionais, problemas de família, problemas de miséria, problemas de estômago, né? Problema de falta de comida, e fala assim: graças a Deus está tudo bem, está tudo na graça de Deus, e é feliz. Como que se explica isso? Não tem nada, não tem nem um alento para o amanhã, um esboço de uma melhoria. A vida dela vai ser sempre aquilo lá, e está sempre falando: graças a Deus está tudo ótimo. Por exemplo, apareceu um vídeo aí do enchente do Janeiro, uma senhora com água na cintura fazendo café, e o adulto mais ela colocou o cachorrinho dela em cima da estante para não morrer com ela. No fundo, com água, você fazendo. Que lição para a gente, né? Então, a questão nossa é totalmente mental. Nós somos essa potência. Essa mulher, esse exemplo, ela está exemplificando a potência que ela tem. E não é pouca coisa. Uma situação dessa é muita coisa. Isso aí isso mostra grandiosidade. Mas é nas adversidades que a gente se supera e a gente consegue ver que potência que nós somos. Quando eu falo que nós somos uma enorme potência a ser desenvolvida, está aí uma prova. Uma adversidade desse quilate e uma serenidade tão grande no proceder, né? É o último parágrafo agora, né? Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se apliquem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Só arrematando, então, a gente traz as companhias que a gente cria pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento. Lei de atração. Se nós queremos boas companhias, sejamos as companhias boas dos outros. Simples assim. Uma boa semana a todos, que Deus nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça. Hoje sim.